Vocês querem violência? Pois vai ter violência sim, rapaz. Rapaz, uma menina de 14 aninhos, foi encontrada morta em casa com 17 facadas pelo corpo todo. Sabe quem foi que fez isso? O namorado, com ciúme da menina, porque tinha acabado o relacionamento. Mas, rapaz, vá ser homem, seu cabra frouxo. O cara tinha 28 anos, rapaz, já tava cometendo pedofilia, que a menina só tinha 14. Olha aí, mostra o corpo, mostra o corpo, mostra o corpo. Meu irmão, olha os corpos, meu Deus do céu. Olha o corpo da menina, Jesus Cristo. Tá toda ensanguentada. Olha só, olha as facadas, dá pra ver as facadas aí. Vixe, Maria, o cara chega aqui embaixo do negócio desse. Segura aí. Mas ó, segura aí. Peraí, só um minutinho. Segura. Sai daí. E daqui a pouco a gente volta pro velório. Rapidinho, daqui a pouquinho. Porque antes a gente tem aqui uma coisa pra dizer pra você. Segura, não sai daí. Eu vou chegar com imagem ao vivo do velório. Segura. Peraí. É o menino de papai. Você que tá em casa, que não sabe o que fazer com a sua digníssima esposa hoje, sabe o que você faz? Dá um presente pra ela e chama a mulher pra dar um jantar, amor. Sabe o que eu tenho pra ela, ó? Esmalte Black, girl. Tô falando bem inglês, né? Não? O Esmalte Black. Esse é pra conquistar a sua mulher e pra ela conquistar você. Esmalte Black. Nas lojas e nos principais shoppings da cidade. Esmalte Black. Essa, eu tô contigo. Então, eu sou contra esse tipo de programa porque, como eu vim até conversando hoje, assim, reflete uma violência de uma forma que a gente fica ainda mais chocado. Então, na minha casa a gente não assiste mais. Eu tenho uma menininha de 3 anos, então eu prefiro que ela assista os desenhos educativos do que estar assistindo esse tipo de violência, porque já baixa a violência que a gente vive. Eu acho um derramamento de sangue, é tão triste aquele programa, mostra uma coisa melhor. Tem pessoas que ficam almoçando, vendo aquela situação, crime, sangue, aquele negócio todinho. É um programa muito chocante, sabe? Eu acho que é um programa muito chocante e o pessoal faz muito sensacionalismo em cima do que acontece. Eu acho que eles dão informação muito violenta, sabe? Porque um programa de meio-dia, toda a família está assistindo. Poxa, mostra uma realidade, mas que impacta muito na pessoa, né? É muito agressivo, né? A forma que se coloca isso aí. Acho meio pesado. Eu acho que induz mais ainda as crianças a serem agressivos. Olá, meu nome é Mônica Barros, eu sou estudante de jornalismo da UFPB e estamos aqui hoje com Kaline Lima, jornalista e artista, e Marli Soares, professora e ativista, para discutirmos a respeito da forma como a mídia veicula a violência. E aí, Kaline, qual a tua opinião a respeito disso? Olha, eu acho que a sociedade toda ela acaba se impactando bastante quando tem a violência, porque envolve a vida de todo mundo, né? A violência está na esquina, está na rua, está na escola, está no clube. E aí o que me incomoda um pouco é a forma como a imprensa aborda essa temática, né? Eu acho que a gente que é jornalista, a gente estuda na academia as formas corretas. A gente tem uma disciplina chamada deontologia do jornalismo, que é onde a gente entende a ética, né? A forma de fazer, a forma correta de fazer, de se abordar um tema, de se posicionar. E acho que falta um pouco disso para a imprensa em geral, né? Sobretudo aqui da Paraíba, que é esse compromisso com a notícia sem que necessariamente seja explorando de uma maneira negativa, explorando de uma maneira depreciativa e expondo aí as pessoas e seus casos, suas situações de uma forma que não contribui necessariamente com o crescimento social. Na verdade, e você, Marli, qual a sua opinião? Acho que todo mundo está envolvido com a mídia, mas também você está sendo muito isolada. Não se está discutindo, não se está se debatendo. E o programa Sangrento, ele vem de uma maneira assim, aterrorizante, que você também não debate. Ela chega, a imprensa, para uma classe, a classe média, né? A classe média, né? Ela chega em um determinado horário que o trabalhador não chega, que o estudante não chega, que o adolescente não chega. Então, o que é que chega para aquele adolescente? Que momento? Infelizmente, é o programa Sangrento.
E o programa Sangrento, ele vem de uma maneira assim, aterrorizante, que você também não debate. Ele escuta, ele come no momento que ele está escutando, mas também ele não está debatendo com ninguém. Né? Então ele só faz absorver a ideia da política do ódio. Que é isso que a imprensa hoje, infelizmente, né? Ela está indo, sempre teve, na verdade, né, Carlinhos? Sempre teve esse desvio para não falar para todos. A imprensa, a mídia, a tecnologia, ela não vê para todos. Ela pode estar, ela chega em todos, mas ela não é para todos. Isso aí que é bem claro para todos nós, que a gente não consegue dialogar. Existe uma preguiça de se explicar as coisas como elas são. Então, assim, né, o jornalista, ele tem um papel de mediador, ele vai noticiar as situações. E algumas estruturas de jornais permitem que se explique, que traga o conhecimento para as pessoas de uma maneira didática mesmo, quase pedagógica. E eu vejo em alguns programas, esses com perfil de programa policialesco, essa preguiça de explicar às pessoas o que são as coisas. Existe um desserviço desses programas sobre os direitos humanos, por exemplo. Ontem mesmo eu estava no banco e ouvi uma senhora, já mais de 60 anos, falando que os direitos humanos só vai na casa do bandido. Isso é uma mentira vendida por programas policiais. A redução da maioridade. Eles pregam como se o menor infrator fosse isento de qualquer responsabilização. Isso não é verdade. Entendeu? Então, assim, existem, óbvio, em todos os âmbitos da sociedade, questões que a gente deva melhorar, aprimorar, aprofundar o debate. As rádios e TVs da nossa cidade funcionam por meio de uma concessão pública. Você sabe o que é uma concessão pública? Então vamos te explicar agora. Todos os canais de TV aberta funcionam graças a um contrato entre a administração pública e uma empresa privada, pelo qual a primeira transfere à segunda a execução de um serviço público que se trata de fazer a cobertura informativa e de entretenimento para a população. Segundo a Constituição, cabe à União, por meio do Ministério das Comunicações, conceder a empresas privadas, por meio dessa concessão, o direito de possuir um canal de rádio ou televisão no Brasil. Essas regras existem porque há um limite físico para a existência de emissoras de rádio e televisão, determinado pelo espectro das faixas de frequência. Para ter o direito à concessão, as emissoras devem vencer um processo licitatório e cumprir uma série de regras em relação a seu conteúdo e programação, a fim de garantir a diversidade da sociedade brasileira. O FINDAC é um fórum composto por vários segmentos da sociedade. Dentro do FINDAC nós temos representações da Universidade Federal da Paraíba, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, OAB, Intervozes, Movimento Feminista, Defensorias Públicas do Estado e da União. O FINDAC nasce com esse anseio de pautar na sociedade uma discussão sobre a importância da democratização da comunicação, para que a sociedade também possa pautar junto aos meios de comunicação temas que sejam de suma importância para a vivência e para o contexto social em que todas as pessoas estejam inseridas. O FINDAC também nasce como um meio para o mapeamento e o monitoramento das TVs aqui no estado da Paraíba. Como concessões públicas, elas precisam pautar suas grades voltada para a valorização da vida e a valorização dos direitos humanos. Então, sempre que as mídias cometem qualquer tipo de violação a direito humano, o FINDAC poderá ser acionado, né, por meio de ofício encaminhado ao FINDAC, né, endereçado à coordenação desse fórum, para que ele possa mapear a existência daquela violação a direito humano e, evidentemente, dar continuidade ao encaminhamento aos possíveis enfrentamentos legais ou jurídicos que aquela emissora possa ter. As mulheres têm vários padrões e o movimento de mulher vem para a rua nesse momento e em outros aqui na Paraíba para dizer que a mídia é uma concessão pública e precisa tratar a mulher com respeito e a sua diversidade. A movimentação das mulheres tem sido para não naturalizar o desrespeito e a desigualdade na forma como os programas de TV têm apresentado as mulheres. É importante valorizar não só a mulher, mas o ser humano. Como uma concessão pública, é necessário que as televisões, em seus programas, respeitem, não coloquem imprimam um valor às mulheres que desqualifique outras. Então, o movimento vem à rua para denunciar isso, mas, acima de tudo, a gente está se organizando a nível estadual para que
as organizações se comprometam com a democratização do meio de comunicação, que envolve não só a condição da mulher, mas envolve todo um perfil que respeita a condição da humanidade. O Ministério Público tem várias frentes de poder atuação, promovendo a ação civil pública, ação penal e os TACs. O que são os TACs? Termo de ajustamento de conduta, que importa num acordo em que o Ministério Público faz com um violador de um direito coletivo. Visa o quê? O TAC visa cessar essa ilegalidade que está sendo cometido, que haja uma reparação do dano praticado por esta ilegalidade e evitar a judicialização ou a ação judicial. No caso específico que nós estamos tratando aqui, em relação à TV Arapuã, esse coletivo que for atingido, ou esse bem coletivo atingido, foi a dignidade das mulheres. Não só as mulheres diretamente vinculadas na questão. Então, houve necessidade de se fazer essa inserção, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, que eu represento, de costurar junto com os movimentos sociais este TAC, que visa o quê? Desconstruir essa cultura machista, discriminatória contra a mulher. Então, por isso serão feitas várias inserções no curso de 6 meses, a iniciar, como iniciou desde agosto até o final de dezembro, com esse propósito de disseminar a cultura da tolerância, dos direitos humanos, tá? E da cidadania. A concessão pública é algo previsto na Constituição, que determina o conteúdo exibido nas televisões e nos rádios. Então, a conduta e a postura dos profissionais que apresentam programas jornalísticos devem ser pautadas pelos princípios dos direitos humanos. O respeito às diferenças, à mulher, a defesa ao direito e à liberdade da vida devem ser prioridade em todo e qualquer meio de comunicação que paute pelo respeito com seus telespectadores. Se você pudesse escolher, o que você gostaria de ver na TV? Um documentário muito bom. Eu gostaria de ver a educação familiar, umas coisas, arte, umas coisas que a família se ocupe mais de assistir, né? Programa mais educativo. Um programa mais educativo, um programa que seja instrutivo para os adolescentes. Algo mais culto, né? Até para as crianças também, um conteúdo sem tanta desgraceira, sem tanto sangue, né? Não, eu acho que deve existir esse programa, né? Para quem gosta, né? E quem não gosta não assiste, porque é muito liberal, né? A imprensa é muito liberal. Mas assim, eu acho que deveria ter outros tipos de programa também, para incentivar os jovens que não têm emprego, os jovens que os pais são separados e eles vivem em casa com violência. Tinha que se fazer um estudo, né, a respeito, para ver o que poderia ser feito de melhor, né? Porque é difícil, sem de cara falar, porque tem que ser dito, mas tem que ser de uma forma mais sutil, né? Uma forma menos agressiva, né?